O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Moin, moin! Alô, servos! Estamos mais uma vez reunidos aqui para falar muito de futebol alemão no Chucrute FC. Pois é, tivemos aí a 30ª rodada da Bundesliga concluída, ou melhor, 31ª, né? Já estava errando aqui na conta, porque agora só faltam 3 e não tivemos definição de título na rodada. Vejam só vocês, o Bayern de Munique tinha a faca e o queijo na mão. Continua com a faca e com o queijo na mão para conquistar a Bundesliga, mas perdeu a chance aí de ser campeão no sábado, Bayern de Munique. E a briga por Champions League esquentou de vez. A gente vai falar muito disso aí, então sempre me apresentando, sou o Vitor Lederman. E para me acompanhar hoje aqui nesse podcast, vou começar com ele, Jonathan Gonçalves. Como é que estão as coisas por aí, Jonathan? Saudável? Olá, Vitor, tudo certo por aqui? Olá, ouvintes do Chucrute FC. Mais uma vez estamos presentes para falar de futebol alemão. Eu que estou afastado aí algumas rodadas, né? Mas estou de volta e estou feliz com a vitória do Borussia Dortmund, ainda lutando para chegar na Champions League, né? Que é o objetivo atual desse time. É lógico que eu não estou satisfeito, né, com só classificações para a UEFA Champions League, que é basicamente isso que o Dortmund tem conseguido nos últimos anos. Mas é o que a gente precisa no momento, ir para a principal competição europeia e também seguimos vivos na DFB Pokal, né? Então estamos aí mais uma vez para falar de futebol alemão. Pois é, Borussia Dortmund, que é o time não só de Jonathan Gonçalves, mas também do nosso super convidado de hoje, convidado que eu agradeço a participação desde já e digo que eu tenho que aprender muito com ele. Ele como host lá do Brazucast, aliás, também tenho que aprender muito com o nosso Guilherme Ferreira, aqui do Chucrute. Eu ainda acho que eu tenho que melhorar tanto para rostear aqui. Prefiro sempre ficar só nos comentários, mas às vezes a gente faz esse papel aí. Então, deixa de falar de mim e falar do nosso convidado, ele que é host do Brazucast, como eu disse, mas que também é torcedor do Borussia Dortmund. E, enfim, vou deixar ele falar melhor, se apresentar, dizer como começou essa paixão dele com o Borussia Dortmund. Thiago Damaral, tudo bem, Thiago? Salve, Vitor! Depois de semanas, janelas, negociando essa participação, né? Sempre com plantão no meio, atrapalhando. Você chamando, o Jonathan chamando, o Guilherme chamando, a gente nunca conseguia ter esse collab, como gostam de dizer, mas estou aqui para falar dessa 31ª rodada da Bundesliga. Felicidade enorme estar aqui participando do Chucrute. Eu que sou, como você falou, apresentador do Brazucast, podcast também trata de futebol europeu. Daqui a pouco, inclusive, tem gravação. Abraço para os meus colegas do Brazucast, para quem está vindo aqui, porque ouve o Brazucast, me ouve no Brazucast. E também trabalhando na reportagem do ESPN.com.br, também trazendo aí a cobertura do dia a dia, não só do futebol alemão, aí também de outros esportes. Eu que torço para o Borussia Dortmund ali desde 2013, não sou muito viejo, sou um cara meio mais jovenzinho, tenho 21 anos. Comecei a acompanhar mais em 2013, sempre tive uma simpatia pelo clube, mas desde aquele dia em que Felipe Santana se tornou o Mr. Málaga, aquele clube começou a bater um pouco mais forte no meu coração e me irritar bastante, tirar alguns anos de vida talvez, diminuir a minha expectativa de vida, talvez, né? Essa temporada aí também dando esperanças nessa rodada, por exemplo, porque eu gosto de dizer que o Borussia Dortmund, eu gosto de brincar que o Borussia Dortmund é um time meio vagabundo, né? Ele te dá a esperança para depois te tirar em quase questão de minutos, às vezes, ou então de semanas. E nesse momento não deixa de ser também esse momento em que bota o doce na minha boca para talvez tirar no final. Espero que não tire, porque tá gostoso esse docinho. É verdade, né? Assim, para quem diria que
4 semanas atrás a diferença era de 7 pontos para o Frankfurt e 11 para o Wolfsburg, agora a diferença é 1 só para o Frankfurt e 2 para o Wolfsburg. Realmente o gostinho está aparecendo aí na boca de Thiago D'Amaral, de Jonathan Gonçalves e de tantos torcedores do Borussia Dortmund que nesse momento nos ouvem, né? Abraço para Simone Paiva também. Mas é isso. Bom, sempre agradecendo também aos nossos padrinhos, aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR. E vamos lá falar da 31ª rodada da Bundesliga, que vai muito além do Borussia Dortmund. Bom, para começar então, vou já começar aqui com o time dos nossos 2 participantes de hoje, né? Não é o meu, todo mundo sabe que eu torço pro Duisburg, né? E aí, como eu acabei de falar, de repente, com derrotas de Wolfsburg, de Frankfurt, o Dortmund está de novo na briga. E na rodada venceu justamente um adversário direto, um jogo que era considerado uma final. E o Borussia Dortmund, se algumas semanas atrás contra o Frankfurt, num jogo que também era considerado uma final, não entrou com uma postura de que estava disputando uma final, dessa vez sim, dessa vez entrou muito mais ligado no jogo, muito mais concentrado, e venceu o Wolfsburg por 2-0. Bom, vou abrir as portas para o nosso convidado, então. Thiago, o que o Borussia Dortmund fez nesse jogo que não tinha feito lá contra o Frankfurt? E que vem repetindo nas últimas semanas, né? Porque foi a 4ª vitória seguida. Eu acho que teve também, além de ter um Erling Haaland mais inspirado, porque tivemos isso ontem, a gente está gravando no domingo, né? Tivemos também um pouquinho de sorte a mais, né? O Eintracht Frankfurt foi uma equipe que foi muito mais letal contra a gente, dominou, assim como o Wolfsburg ontem dominou a partida na maior parte do tempo, teve mais chances, teve mais volume de jogo, tirando ali os primeiros minutos onde o Borussia começa realmente jogando melhor, e aí sai o gol com o Haaland aos 12 minutos na falha defensiva do Wolfsburg. O Wolfsburg foi melhor durante os outros 78 minutos, digamos assim. Teve mais pressão, aqui em número de finalização isso é comprovado, foram 21-8, mas a questão também entra na pontaria do Wolfsburg. Deu 21 chutes, somente 2 em direção ao gol. Isso é preocupante para o time dos Lobos, né? E o Borussia Dortmund teve um Erling Haaland que nas últimas semanas não tem sido letal, contra o União Berlim mostrou muito isso, foi um Haaland muito errante, mas ontem mostrou toda a sua capacidade, principalmente no segundo gol, né? Que passe de Modahu para ele e que arrancada do atacante norueguês. E o Borussia Dortmund, eu acho que também, defensivamente, ele tem sido talvez um pouco mais atento nas últimas partidas, né? E aí leia-se últimas partidas, União Berlim, Werder Bremen e o Wolfsburg. Conseguiu, o Hitz não teve que ser tão, fazer milagres, alguma coisa assim. Contra o Werder Bremen, até acho que ele falhou no primeiro gol, no gol do Werder Bremen, do Rashica, era uma bola defensável. Mas o que a gente viu foi um Borussia Dortmund com o seu camisa 9 mais inspirado, contando também com a volta de Jadon Sancho, então tinha uma escalação quase que ideal para o que o time tem hoje, né? Faltou, claro, o Mats Hummels, que estava suspenso, mas era uma escalação mais próxima do ideal atual que o Borussia Dortmund tem. E agora vai ter que contar um pouco com a sorte também nesses últimos 3 jogos, né? A gente vai falar um pouco disso, que a tabela é complicada, mas volta para a disputa. E fica aquele sentimento de se tivesse, né, do mundo do si, né, se não tivesse tropeçado contra o Colônia, se não tivesse tropeçado contra o Eintracht Frankfurt, já poderia estar ali no G4, né? Eu acho que é bem isso que você falou mesmo. Acho que muito da qualidade do Borussia Dortmund nessa partida, eu não achei assim que o Wolfsburg tenha sido melhor do que o Dortmund, não. Por exemplo, uma qualidade que eu vi bastante no Dortmund foi em saber anular o grande jogador do Wolfsburg, que é o Weghorst. Ele só teve uma finalização na partida. Ok que essa finalização poderia ter se transformado num gol. Foi uma finalização bastante clara, num passe ali do Baku. Mas acho que tirando isso, o Dortmund soube deixar o Wolfsburg longe de chances claras. Eu acho que as chances que o Wolfsburg criou, assim, tirando uma ou outra, como eu acabei de citar, não foram de muita qualidade. Achei um jogo seguro do Dortmund. Não foi um jogo que o Dortmund brilhou, mas foi bastante seguro. E, Jonathan, o Thiago já falou muito bem do Haaland. Quais outros jogadores, do ponto de vista individual, você conseguiria destacar
nessa partida, porque o Dortmund foi bem, não só ofensivamente, mas também teve um certo domínio ali no meio de campo e, como eu falei, na própria defesa também. Já vem algumas semanas, né, que eu tenho destacado o Modahu, que tá jogando muito, desde aquele gol que ele fez contra o Sevilha. Parece que ali ele virou uma chave, desde então ele virou uma chave, começou a jogar muito bem, tanto que no segundo gol ele acha um passe ali para o Haaland num contra-ataque rápido ali, que quebrou toda a linha ali do Wolfsburg, né, e o Haaland disparou em direção ao gol e fez o gol, né. O Modahu tá jogando muito e espero que ele continue nesse ritmo, né. Todo mundo sabe aí que ele demorou para chegar nesse nível no Borussia Dortmund, já chegou tem 3 anos por aí, e só agora, de uns meses para cá, que está jogando a bola que ele mostrou ter aquele talento, tanto no Borussia Mönchengladbach, como também nas seleções de base aí nas seleções de base da Alemanha, né? Então, hoje em dia, eu acho que ele é um dos jogadores aí individualmente que está em boa forma. E também destacar o Lucas Piszczek, né? Que com a idade que tem, foi titular nesse jogo e já é o segundo jogo seguido, se eu não me engano, que ele é titular e conseguiu um clean sheet também junto com os defensores e o goleiro do Dortmund. Muito melhor que Thomas Meunier. Eu sempre falei isso também, que mesmo com a idade que o Piszczek tem, era mais fácil escalar ele em alguns jogos do que escalar Thomas Meunier, ou até mesmo o Murray, que fez algumas partidas já boas nessa temporada, mas também outras ruins. É um jogador jovem que está se formando ainda, né? Então são esses jogadores, o Vitor. Também o Marco Reus. O Marco Reus não está na fase que a gente já viu, assim, na alta fase, mas de uns jogos para cá, desde os jogos contra o City mesmo na Champions League, ele tem chamado a responsa também, tem sido crucial ali naquele meio campo. É um jogador que, se não jogar, faz muita falta. Thiago mencionou também a ausência do Mats Hummels e isso foi bom ver que o Dortmund conseguiu ser sólido, né, sem o principal jogador lá da defesa. Só para tecer 2 comentários em cima do que o Jonathan falou, o Dahoud talvez seja individualmente o jogador mais constante do Borussia Dortmund nessa metade final de temporada, desde a saída do Lucien Favre. É impressionante o que ele vem jogando nessa reta final de temporada. É um dos jogadores mais importantes do meio-campo, junto com o Jude Bellingham, que foi expulso ontem, mas que tem feito partidas sensacionais, e eu destaco muito as atuações dele contra o Manchester City, meio-campista de 17 anos e muito seguro. E sobre o Piszczek, se a gente combinar, a gente aposenta o Meunier e deixa o Piszczek na temporada que vem. Dá para combinar isso aí lá com o Michael Zorc. Eu tô de acordo com o Thiago. Não tem como. O Thomas Meunier é bizarro como ele é fraco. Deixando a piadinha de lado, eu concordo com vocês que definitivamente o Piszczek mostrou aí nesses 2 jogos que está um nível acima do Meunier. Só falar um pouquinho rapidamente também do Wolfsburg. Cara, eu acho até curioso, porque, bom, primeiro que o Wolfsburg chegou a 3 derrotas em 4 jogos, né? Tudo bem que eram adversários definitivamente difíceis, essas 3 derrotas. Era Bayern de Munique, Borussia Dortmund e o adversário direto, a Eintracht Frankfurt. Mas também mostra um pouco da falta de capacidade do time em vencer ou pelo menos empatar grandes jogos, né? Eu achei até que, curiosamente, defensivamente, que foi onde o time se destacou em toda a temporada e que nos últimos jogos vinha caindo, nesse jogo até foi melhor. Acho que muito ajudado também pela expulsão do Bellingham no segundo tempo. Então o Dortmund procurou muito mais se defender e teve lá o contra-ataque fulminante com o Haaland. Mas acho assim que, tirando algumas ocasiões, o Wolfsburg foi bem relativamente na defesa, melhorou em relação aos últimos jogos até. Eu acho que a entrada do Paulo Otávio foi boa para o Wolfsburg. Ele, inclusive, acho que ele defende bem também, chega bem no ataque para apoiar pelo lado esquerdo, e o direito também acho que funciona muitas vezes bem com o Mbabu e com o Baku. Nesse jogo também a gente viu isso em alguns momentos, mas foi um Wolfsburg que acho que as poucas chances que teve acabou não aproveitando e acabou sendo vítima também, obviamente, da excelente partida que o Haaland fez. E antes da gente passar para o próximo jogo, muito curiosa a declaração de um dos diretores do Wolfsburg, o Jörg Schmatt, que não sei se vocês viram. Ele falou que a tabela do Dortmund é muito difícil nas próximas rodadas e que, com isso, ele não acredita que o Dortmund consiga roubar
a vaga do Wolfsburg para a Champions League. A curiosidade é que os dois times enfrentam quase que os mesmos adversários, Mainz e Leipzig, e aí o que diferencia é que o Dortmund, que o Wolfsburg joga contra o Union Berlin, o adversário que diferencia, enquanto o Dortmund, deixa eu só pegar a minha colinha aqui, o Dortmund joga com o Leverkusen. Exatamente, lá na última rodada, né? Então, muito curiosa essa declaração aí do Schmatt, dizendo que a tabela do Wolfsburg é mais fácil, porque não é. Acho que os dois têm igualdades, tem tabelas bastante que se equivalem, né, digamos assim. O Frankfurt, que por outro lado, que a gente vai logo falar, que tem uma tabela um pouquinhozinho mais fácil, por isso até é o meu palpite mais seguro para chegar na Champions League, apesar de viver um momento bastante irregular. Mas algum comentário desse jogo, meus amigos? Não, sobre essa declaração do Wolfsburg. O Wolfsburg é um time que nas últimas temporadas tem sofrido muito na reta final, né? É um time que tem, digamos assim, entre aspas, entregado. O que pode dar uma esperança para o Borussia é que também, a gente vai falar disso também, mas o Eintracht também nos últimos anos também tem tido um pouco disso. E o Wolfsburg, você falou da sequência de derrotas do Wolfsburg, o que assusta do Wolfsburg não é nem perder para Bayern, né, que é uma derrota relativamente normal, e para Borussia Dortmund, porque também tem sido normal nas últimas temporadas. É a forma como perde para esses dois times e também para o Eintracht Frankfurt, né? Somados, o time tomou 9 gols nesses 3 jogos. Não pode um time que está brigando por vaga na Champions League e em rodadas decisivas, claro, tinha a gordurinha que ele conseguiu fazer, mas não pode tomar 9 gols em 3 jogos tão decisivos. Sendo que ainda tem na reta final um Leipzig fora de casa, que é um dos times mais fortes da liga, e um Mainz em crescente. Então, assim, se fosse hoje para apostar entre Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, qual é o time que tem mais chance ali de ser ultrapassado, uma possível ultrapassagem do Borussia Dortmund, é o Wolfsburg. Não só pela tabela, mas também por como a sua defesa tem sido frágil, né? Sendo que semana que vem tem um jogo contra o União... Semana que vem não, daqui a 2 semanas, né? Semana que vem é a Pokal. Contra o União Berlin, que é um time muito organizado, né? É um time muito bem montado do União Berlin, que infelizmente na reta final também perdeu um pouco de gordura nas brigas por competição europeia. Podia talvez estar brigando mais perto de Leverkusen e Dortmund. Mas é um time muito organizado, com uma baita temporada, né? Então, assim, o Wolfsburg tem que abrir o olho aí, principalmente nessa questão defensiva, né? Você falou do Paulo Otávio. O Paulo Otávio teve alguns lances também que eu até ia destacar, que ele escorregava em campo. Eu fiquei até meio assustado, porque ele faz uma boa temporada, né? Ele inclusive... Vamos lembrar que ele foi suspenso agora há pouco por 4 jogos por ter dado uma tesoura voadora, e agora ele fez uma falta ali meio pesada também, tomou um cartão amarelo. O juiz, o Tobias Schiller, até fez um sinal de tesourinha ali, porque ele... foi mais ou menos uma tesoura, foi menos grave do que aquela que ele deu lá contra o... acho que não foi contra o Bebu, foi o Dabur, do Hoffenheim, né, que ele deu uma tesoura voadora e acabou sendo suspenso, e dessa vez ele, em um grau bem menor, quase que repetiu. E a curiosidade é que um dos defensores do Wolfsburg, o Maxence Lacroix, é monitorado pelo Dortmund, né, para a próxima temporada, que é um jogador que nessa temporada aí de Bundesliga tem mostrado muito potencial, né, com a bola nos pés, lembra até mesmo o Mats Hummels fazendo ligações direto e tudo mais, e que também vai ter que trabalhar bem nessa defesa aí do Wolfsburg para não perder essa vaga da Champions aí no fim da temporada. Borussia Dortmund é um predador da liga. Essa discussão rende, hein? Bom, passando então aí justamente para o terceiro time que está buscando vaga nessa UEFA Champions League, que a gente passou de leve agora, o Frankfurt, né? O Frankfurt foi enfrentar o Bayer Leverkusen e eu acho até que dá para dizer que foi um jogo lá e cá. A diferença é que o Leverkusen aproveitou muito melhor as chances do lá do que o Frankfurt. Foi muito mais efetivo e acho que explorou principalmente melhor os generosos espaços que o Frankfurt deixou e vem se acostumando a deixar na sua defesa, né? E vamos lembrar o seguinte, o Frankfurt de 4 jogos para cá, basicamente quando o Adi Hütter anunciou que iria para o Gladbach, não vem jogando bem, né? Tomou 4-0 do Gladbach semana passada. No meio de semana venceu um Augsburg que assustou muito, principalmente no início, e agora contra o Leverkusen
sai derrotado por 3-1, como eu falei, até criou algumas chances, conseguiu castigar a defesa do Leverkusen, mas acabou não sendo páreo. Como é que vocês estão vendo aí esse Frankfurt e também o time do Leverkusen, que ainda dá para sonhar bem de leve, né? Assim, tem 50 pontos contra 56 do Frankfurt, com 9 em jogo, por que não sonhar? Você vê alguma chance de classificação do Leverkusen, Jonathan, e do Frankfurt? Como é que você está vendo também? Bom, eu acho que não tem chances para o Leverkusen, não. Se agarrar ali a classificação para a UEFA Europa League mesmo e ir para a próxima competição europeia lá, que eles já estão até acostumados, né? Quando vão para a Champions não passam da fase de grupos, então é melhor ir para a UEFA Europa League mesmo, que lá tem sido o lugar do Bayer Leverkusen ultimamente. E sobre o Frankfurt, é uma equipe que a gente, tipo assim, como você falou, né, Vitor? O Adi Hütter anunciou que vai sair para o Mönchengladbach e começa a cair também, né? Isso nessa temporada aconteceu também com o próprio Borussia Mönchengladbach, que caiu bastante depois que o Marco Rose anunciou que, na verdade, que o Borussia Mönchengladbach anunciou a saída do Marco Rose, né? E desde então nunca mais o time foi o mesmo durante a temporada. E até mesmo é engraçado aí, só fazer uma brincadeirinha, o caso lá do Bayern, que está até hoje sendo uma picuinha lá com o Hans Flick, né? Que diz que vai sair, já disse que vai sair, né? E o Bayern perdendo para um mais aí. Mas, enfim, o Frankfurt tem plenas chances, sim, de continuar na zona de classificação para a Champions League. Eu acho que é um time que, do meio para frente, principalmente, é forte. Embora nesse jogo eu senti que não pude ver o jogo, mas pude ver os melhores momentos. Eu vi que o Leverkusen dominou, né, as chances, né, na frente lá, trocou mais passes do meio para frente, tanto que teve mais finalizações, teve mais posse de bola e não à toa venceu. Então, Vitor, eu acredito que esse Frankfurt, se fizer o dever de vencer os próximos jogos, né, consegue, enfrenta o Mainz, enfrenta o Schalke, que já está rebaixado, né, eu acredito que eles vão ter a chance, sim, de se classificar para a próxima Champions League. Pois é, eu acho que a grande questão do Frankfurt, né, a despeito desse anúncio da saída do Adi Hütter, é que assim, o Frankfurt, mesmo nas fases excelentes, pós-saída do Niko Kovac, né, e aí eu estou falando daquela temporada maravilhosa com o Triângulo Mágico, Jovic, Haller e Rebic, e mesmo agora também, que o time está muito bem com André Silva, com Kostic, com o próprio Jovic voltando, né, Kamada, Yunis, esse setor ofensivo do Frankfurt é um setor que convence bastante. O time, mesmo nos bons momentos, nunca foi um time que passou segurança defensiva. Eu acho que justamente por ter pontas que vão muito ao ataque, né, acho que principalmente o Kostic do lado esquerdo, o Durmi pelo lado direito ele acaba ficando um pouco mais, mas mesmo assim o Frankfurt deixa muito espaço nesses corredores para os outros times atacarem, isso sem falar no espaço da entrelinha. E aí, nesse sentido, o Leverkusen se aproveitou muito, né? Vamos lembrar que o Leverkusen tem Diaby e Bailey, e os dois sabem fazer muito bem, sabem aproveitar muito bem esse corredor, né? No primeiro tempo o Diaby nem jogou, ele entrou no segundo tempo no lugar do Bellarabi, que também tinha ido relativamente bem no primeiro tempo, em parte do segundo, e o Bailey mais uma vez fez a festa, né? Eu acho que o Leverkusen, para começar, ele soube anular bem o Kostic, quem jogou pela direita foi o Jonathan Tah, e assim, ele conseguiu, na maior parte do jogo, não deixar o Kostic aprontar do jeito que ele apronta, né, com os habituais cruzamentos. E dessa vez eu vi definitivamente, foi o primeiro jogo que eu posso chamar de bom do Hannes Wolff no comando do Leverkusen. O time conseguiu, como eu disse, anular bem as peças do Frankfurt, na frente funcionou e criou muitas e muitas chances, explorando principalmente as pontas com Bailey e Bellarabi e depois Diaby. E aí você também teve um Alário indo bem, né, o próprio Demirbay. Então, acho que dessa vez não vai ser suficiente esse crescimento do Leverkusen para chegar em Champions League de maneira nenhuma, uma reação muito tardia. Mas de todo jeito mostra pontos positivos, né? E o Frankfurt, né, como eu disse, acho que algumas coisas para corrigir na defesa. O trio nesse jogo não funcionou tão bem, o trio da frente, aliás, quem formou foi Barcock, Kamada e André Silva.
Bastante curioso isso. O que o Frankfurt tem a seu favor em relação aos seus adversários da Champions League, eu acho que é a tabela, né? Porque só falando aqui, tem o Mainz, que está, como o Thiago já bem disse, numa crescente, mas além deles tem Schalke e Freiburg, ou seja, o Schalke já rebaixado, com muitos problemas, e o Freiburg, que não briga por mais nada. Thiago, para fazer aqui o Pitoniza, o Frankfurt consegue ficar na frente do Dortmund e do Wolfsburg? Cara, por uma questão mística, essa é a minha torcida. Porque o Frankfurt fez uma das maiores finais da história da Copa dos Campeões, né, com o Real Madrid, nos anos 60, naquele pentacampeonato do Real Madrid, e foi sua única participação na Champions League, né? Há 2 anos atrás teve a chance, e como eu citei, na reta final, teve uma queda de rendimento muito brusca, né? Não consegue eliminar o Chelsea na Europa League e não consegue se manter ali no top 4, digamos assim, da Bundesliga. Mas é incrível como a saída do Adi Hütter mudou o panorama do time, né? O time faz uma baita partida contra o Borussia Dortmund, vence o Borussia Dortmund no confronto direto, que deu uma tranquilidade muito grande, vence o Wolfsburg da maneira que vence no confronto direto, e aí tem o anúncio da saída do Adi Hütter para o Mönchengladbach e já toma de 4-0 no jogo contra o Gladbach, perde para o Leverkusen por 3-1 da maneira que foi. Então, assim, é estranho isso, é muito e chato também, né? Como foi chato no Gladbach, que já vinha fazendo uma excelente temporada com a saída do Marco Rose. Mas eu queria destacar sobre a chegada do Hannes Wolf também, que também foi uma chegada tardia, né? Digamos assim, ele entra no lugar do Peter Bosz tarde demais. Opa, caiu um lenço. Mas ele teve o melhor início desde o Roger Schmidt em 2014-15, né? Com 7 pontos nos primeiros 3 jogos. Tudo bem que 2 desses jogos foram contra o Schalke e o Colônia, mas o Peter Bosz perdeu para Arminia e Hertha Berlim em sequência. Perde para o Bayern no meio, mas consegue uma excelente vitória contra o Eintracht Frankfurt. Eu acho que a saída deles da briga por vaga na Champions pesa muito por conta da distância que eles perderam para os outros times, né? Principalmente por conta dos 2 resultados contra a Hertha e a Arminia, né? Talvez o fato novo, Hannes Wolf, demorou a chegar. Tendo só 3 jogos e a distância da maneira que está complica um pouco o time ali na briga, mas é um time que é uma pena que esse time do Bayer Leverkusen não consiga brigar por coisas maiores, né? É um time que eu gosto muito do elenco, né? Leon Bailey é craque, eu gosto muito do Alário, eu gosto muito do Arangues no meio, gosto muito do Ezequiel Palacios. Para mim é um baita time com belos nomes, com muitas opções muito boas, um 11 inicial excelente, mas assim, que infelizmente penou na mão de Peter Bosz, que eu e o Jonathan, a gente conhece bem quais são os problemas do querido careca Peter Bosz, que só servia para ganhar da gente, né? Porque ele gostava de ganhar da gente quando estava na mão do Leverkusen. Mas uma pena que o Leverkusen não consiga coisas maiores, de coração. E eu só torço para eles não quererem aprontar na última rodada, porque a cara do Bayer Leverkusen querer aprontar na última rodada em cima do Borussia Dortmund. Olha, eu não duvido nada que isso aconteça, né? Eu acho, só para fechar essa briga por Champions League, eu acho que nenhum dos 3 times vai ser 100% nessas 3 últimas rodadas. Até pela tabela difícil, né? Então, eu acho que o Mainz vai acabar sendo fiel da balança, né? Porque eu acho que quem o Mainz conseguir tirar ponto nessa brincadeira tem grandes chances de ficar de fora. Então, vamos ver como é que vai se desenrolar essa reta final. Bom, vamos falar justamente do Mainz agora, não? Só para fechar, tô curioso também para saber quem fica ali na 7ª colocação buscando a vaguinha na Conference League, né? A briga hoje está com Gladbach e Union Berlin empatados, são 2 times muito bacanas. O Gladbach infelizmente perdeu o gás depois do anúncio da saída do Marco Rose, mas é uma briga bacana porque é um baita trabalho do Marco Rose e é um trabalho muito bacana do Union Berlin também nessa temporada, o trabalho de recuperação. Eu que na temporada passada tive o prazer de conversar com o Daniel Teixeira, que foi um dos poucos brasileiros a ter atuado com a camisa do Union Berlin, atuou naquela época de 3ª divisão e que chegou na final da Pokal de 2001, 2002, quando perdeu para o Schalke. E, nossa, você vê nos olhos dele como ele estava feliz do time estar na 1ª divisão. E é uma pena que a torcida não possa estar no estádio para
curtir essa campanha do Union Berlin, que foi bem bacana essa temporada do Union Berlin. Seria bem bacana ver também coroado com uma estreia na Conference League. Com certeza. Seria bem interessante mesmo. Principalmente se lá para agosto, setembro já puder a torcida estar presente no estádio. Bom, vamos então aí do jogo que poderia dar o título ao Bayern de Munique, mas o que muita gente esqueceu, não nós aqui no Chucrute, porque a gente acompanha bastante, que era o momento que o Mainz estava vivendo. O Mainz conseguiu vencer a partida por 2-0 e, ok, claro que o Bayern de Munique teve muito mais posse de bola, mas definitivamente 2-0 não, 2-1, perdão, já tinha até me esquecido do gol do Lewandowski lá no final. Mas enfim, venceu por 2-1, mas venceu assim com autoridade, né? Ok, com bem menos posse de bola, mas com total merecimento. Acho que ninguém questiona isso. E aí eu já pergunto, o Jonathan, foi o Bayern de Munique que jogou muito mal? Foi o Mainz que jogou muito bem? Ou foi, como diria o outro, uma conjuração das duas coisas? As duas coisas, e muita coragem do time do Mainz, né? Meu xará lá, o Jonathan Burkhardt, fez o primeiro gol. E logo em seguida o Mainz continuou atacando ali, teve até uma cabeçada que a bola desvia, acho que é no Goretzka, e o Manuel Neuer faz uma belíssima defesa, a bola bate na trave ali, quase que o Mainz amplia o placar logo depois de ter feito o primeiro gol. Foi corajoso, né? Foi para cima do Bayern de Munique, um time, o Mainz está lá embaixo e foi para cima do líder do campeonato, o tão grande Bayern, e conseguiu essa vitória tão importante, né? O Mainz, que eu já vejo basicamente afastado aí do rebaixamento, já não corre tantos perigos assim com 34 pontos, e como a gente sabe, está nessa crescente, pode acabar complicando aí a vida do Borussia Dortmund, a vida do Eintracht Frankfurt nessas últimas rodadas, né? O Bayern de Munique só adiou o título, porque sinceramente não acredito que o RB Leipzig e mesmo as combinações de resultados do Bayern de Munique mesmo possam alterar aí quem será o campeão, o Deutsche Meister da atual temporada do futebol alemão. Então, Vitor, foi as duas coisas. Eu creio que o Mainz conseguiu, com essa vitória em cima do Bayern, também se safar ali, embora esteja perto, mas se safar do rebaixamento, porque também há muitos clubes embaixo do Mainz que está, né, muito mais inconstante, né, muito piores do que o Mainz. E, Thiago, agora eu jogo para você, né? Como que você vê essa? Eu acho que dá para chamar de uma pequena queda do Bayern de Munique nos últimos jogos, que eu acho que culminou nesse jogo. Esse sim foi o pior. O que tá faltando no Bayern de Munique? É a interferência externa, digamos assim, da briguinha do Salihamidzic com o Flick, ou a questão é dentro de campo mesmo, ou também uma conjuração dos dois fatores? É uma conjuração, sim. Eu diria que é uma conjuração, sim. Porque defensivamente o time está tenebroso, né? É incrível como o time teve uma queda nessa metade final de temporada, defensivamente falando. Foi isso que custou, por exemplo, a vaga na Champions League. Porque no jogo de ida toma os 3 gols. Tudo bem que o gol do Marquinhos foi mais uma quase bola parada, né? Tava todo mundo ali na área e o Neymar joga uma belíssima bola pro Marquinhos. Mas os dois, o primeiro e o terceiro gol, são em contra-ataque. Voltou a ser o calcanhar de Aquiles desse time do Bayern, que já era antes da chegada do Hansi Flick, e volta a ser agora. Contra o Borussia Dortmund, lá no início de março, quase perde o jogo contra o Dortmund por conta disso. O Borussia Dortmund voltando aos tempos áureos de dar aula em contra-ataque. É incrível como o time é frágil. E ontem, os 2 gols, parecia que a defesa do Bayern de Munique era formada por Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. Até o Neuer foi mal. O primeiro gol, ele não sei qual foi a decisão dele de ir daquela forma na bola, né? Tava jogando vôlei. Foi Serginho Escadinha ali. Dá uma manchete. Foi o Escadinha ali que tava tentando dar uma manchete de líbero. E que falta faz, é incrível como o Lewandowski voltou a fazer falta para esse time, né? É impressionante. É um time que tem muito volume e não consegue acertar o gol. 15 chutes, 4 finalizações certas. Como assim? Né? É o mesmo problema do jogo de ida contra o PSG. 30 chutes e só fez 2 gols e não conseguiu vencer. Enfim, é um time que precisa... E essa briga interna... A gente sabe que o Bayern, nos últimos anos, assim, acalmou um pouco isso, né? Principalmente ali naquele período de Heinkes e Guardiola. Mas brigas internas no Bayern são quase que uma tradição. E é incrível como o Brazzo ganha essa briga. Porque o Brazzo não faz nada de tão espetacular,
para ganhar uma briga contra o Hansi Flick. No mercado de transferências vai mal, as contratações que ele fez nessa temporada não foram boas contratações, foram contratações feitas de última hora, na correria, tipo assim, quem é que está disponível? Então traz o Mark Roca, traz o Bunassar, traz o Douglas Costa, jogadores que o Hansi Flick não queria e visivelmente continua sem querer porque quase não os utiliza, só os utiliza em última quando necessita, quando não tem jogadores. Então assim, e o Hansi Flick viu que não ia ganhar essa briga, não sei por quê, porque o Brazzo não tem, é o que eu falei, não tem nenhum motivo para o Bayern de Munique dar tanto poder assim para o Brazzo. É um cara que não faz por onde para ter esse poder todo, para ter essa influência toda sobre o time, porque o trabalho dele é fraco nos bastidores do Bayern de Munique. E só mostra também como os rivais, e aí ponha-se mais claramente Borussia Dortmund e RB Leipzig, nos últimos anos foram meio que incompetentes em não conseguir quebrar essa hegemonia. Porque com o Brazzo indo mal no mercado de transferências, perdendo jogadores, peças importantes e não repondo, como por exemplo foi o Mats Hummels, como vai ser, como quase foi Javi Martinez, como vai ser Davi Alaba e Boateng, tudo bem que contratou um Upamecano? Tudo bem que contratou um Upamecano, mas vão sair 2 titulares. E ele continua tendo poder. E os rivais não conseguem bater de frente contra o Bayern de Munique. Ou então, quando o Borussia Dortmund conseguiu, entregou da maneira que foi, né? E para destacar um pouquinho também do Mainz, que eu concordo com o Jonathan, praticamente fora da briga contra o rebaixamento, e 8 de jogos sem perder, né? Desde o empate em 0-0 com o Schalke, são 8 jogos sem perder, sendo que uma sequência nos últimos 3 jogos de 3 vitórias, dentro desses 8 jogos foram 5, baita também da recuperação, e eles têm um jogo a mais a ser disputado, né? No dia 3 de maio eles disputam uma partida atrasada contra o Hertha Berlim, que em tese é um confronto direto ali embaixo na briga contra o rebaixamento. Eu acho que sobre o Mainz, para começar, esse jogo era o grande teste de fogo, né? Porque, assim, sem tirar os méritos de um time que terminou o primeiro tempo com o mesmo número de pontos que o Schalke, agora está 21 na frente. Né? Acho que isso já diz muita coisa. Sobre o Schalke e sobre o Mainz. Só que, se você pegar esses últimos jogos, eram times que estavam ali na parte de baixo da tabela, a grande maioria. E o Mainz, ok, soube fazer valer a superioridade contra esses times teoricamente mais fracos. E aí, quando vem a prova de fogo contra o Bayern de Munique, o time vai e ganha. Né? Então, a confiança está lá em cima para enfrentar justamente os adversários mais difíceis que vem agora, os times de Champions League, Wolfsburg, Dortmund e Eintracht Frankfurt, não necessariamente nessa ordem, né? E, cara, o que mais me impressiona no Mainz, isso aconteceu também nessa partida contra o Bayern, né? Que, assim, como eu disse, né? Nesse jogo foi um time com muito menos posse de bola, mas quando, a depender do adversário, precisa ter mais a bola no pé, sabe fazer isso bem, sabe qual é o momento certo de pressionar o adversário mais na frente, ou então de baixar um pouco mais a marcação. Isso foi visto nessa partida, fechou ali no bloco médio e assim, ok, deixava o Bayern de Munique jogar, mas o Bayern de Munique não conseguia criar. Então é um Mainz que não à toa o 5º lugar do retorno, né? Acho que não é coincidência. Acho que mais pela situação na tabela, até mesmo pelo desempenho que o Mainz acho que não corre mais riscos, só realmente uma hecatombe que faria com que o Mainz caísse. Cara, o Bayern de Munique... Como diria, só para fechar o Mainz, como diria meu amigo André Donk, comentarista lá da ESPN, o Mainz é o maior dos times pequenos. Bom, o Mainz comemorou. O Mainz comemorou na última temporada, né? Eu não sei exatamente quantas temporadas que está na primeira divisão, mas fizeram até camisa. Então, 10. Caminhando para a 11ª temporada aí. E só para fechar sobre o Bayern, nessa partida, cara, eu até chego a me questionar se não foi o pior jogo do Bayern na temporada, de verdade, por tudo que aconteceu, porque acho que os problemas defensivos, que não são de hoje, acho que mesmo nessa temporada especificamente, mesmo nos momentos bons do Bayern de Munique, a defesa sempre foi o calcanhar de Aquiles, né? E não foi diferente nessa partida. O problema é que na frente o time foi mal também. Um Lewandowski ainda fora de forma, que fez o gol, é verdade, lá no final, mas ainda acho que sofrendo por questões físicas. Legal que ele fez o gol, faltam só 4 para ele chegar no recorde do Gerd Müller, ok? São 4 gols em 3 jogos, não é uma tarefa tão simples, a lesão realmente atrapalhou ele para buscar esse recorde.
Mas achei que foi um time que, mesmo na frente, assim, a gente não viu as habituais chegadas dos pontas para cruzar quem vem de trás. Então, você não viu infiltração, por exemplo, de Kimmich e Goretzka. Foi um time que dependeu demais, basicamente, dos lançamentos do Boateng, que ele costuma fazer. E não funcionou. Basicamente, um time que foi bem abaixo, mesmo ofensivamente, do que a gente costuma ver, né? Acho até que foi um comentário do nosso amigo Rainer, que já participou aqui com a gente, que o Kimmich e o Goretzka, depois que voltaram da data FIFA, eles estão um nível abaixo. Ok, falando desses dois, um nível abaixo, ainda é algo muito bom, né? Mas nessa partida, enfim, deixando espaço nas costas, não foi a melhor partida de ambos. Claro, o título do Bayern de Munique não está em perigo, definitivamente não está em perigo, deve vir na semana que vem, se não na outra, se não na última rodada, mas é o pior momento dos últimos 2 anos, digamos assim, claro, por muito do que acontece fora de campo também, e a saída do Hansi Flick, mas, enfim, é algo definitivamente a se pensar também dentro de campo nessa reta final aí do Hansi Flick como treinador. Para a gente seguir aqui, acho interessante a gente citar, a gente falou agora do Mainz, que é um time que está muito bem na briga contra o rebaixamento, e a gente viu um Colônia chegando à 2ª vitória consecutiva, um time que há 2 rodadas atrás estava 3 pontos atrás do Hertha Berlim, que era o time da zona do playoff, né? Não estou falando nem do time fora da zona do rebaixamento, e com 2 vitórias consecutivas, passou justamente o Hertha Berlim, ok, que tem 3 jogos a menos, mas está 3 pontos na frente do Hertha e só 1 pontinho atrás do Arminia Bielefeld e do Werder Bremen. E vamos lembrar, um time que no meio da semana ganhou do Leipzig e agora conseguiu uma excelente vitória sobre o Augsburg, trucidou nos primeiros 30 minutos, fez 3-0 com grande exibição de Duda, deu uma caída no segundo tempo, o Augsburg pressionou, fez 3-2, mas depois o Colônia se segurou na defesa ali e se manteve a vitória, conquistou, como eu já disse, 3 pontos importantíssimos. Thiago, o Colônia até outro dia era rebaixamento certo, agora não é mais. É possível aí que os bodes escapem? É possível ainda mais olhando a concorrência de Arminia Bielefeld e Werder Bremen em queda. Eu acho que o que pode atrapalhar talvez seja os jogos atrasados do Hertha Berlim, né? Eles não jogaram ainda na 31ª rodada, tiveram um jogo contra o Schalke adiado, e ainda tem outros 2 jogos a serem disputados. Então, assim, para todo mundo faltam 3 jogos, para o Hertha faltam 6. Então isso são 9 pontos a mais e a distância ainda é curta. Então isso talvez possa atrapalhar um pouco. E sendo que o Hertha joga, a maioria desses jogos são confrontos diretos. Mas acho que o Colônia pode brigar sim para tentar ultrapassar Arminia Bielefeld e Werder Bremen e conseguir pelo menos uma vaga para playoff de rebaixamento, né? Agora, que golaço aquele primeiro gol do Duda, hein? Que pintura! Nossa senhora, eu fiquei bobo com a finalização que ele teve, a felicidade que ele teve na finalização de primeira, finalização dificílima, que golaço, né? E que a crescente vem já desse Colônia, vem já de um mês. Tudo bem que tem alguns tropeços no meio, né? Mas eles conseguem, por exemplo, arrancar pontos de Borussia Dortmund, conseguem arrancar pontos do Leipzig, como você falou. Enfim, é um time que tem também se dado melhor aí na reta final. Esse time, parece que quase todos os times ali da parte de baixo da tabela conseguiram, no segundo turno, ter alguma melhora, menos os queridos azuis reais, né? Os azuis reais, o Schalke realmente tá onde tá, não é por coincidência, né? É quase uma rodada bônus. E, Jonathan, o Augsburg tá caindo muito, assim, não vence há 4 jogos. O desempenho está ruim, já até se fala mesmo que o Heiko Herrlich pode nem terminar a temporada no comando da equipe. São 33 pontos contra 29 do Colônia, que é o time aí que está na zona do playoff. Em um determinado momento da temporada, parecia que o Augsburg já estava salvo. Você considera que ainda está salvo? E também, se quiser tecer aí os comentários sobre essa subida do Colônia, fica à vontade. Olha, Vitor, eu acho que tem um clube que está numa situação pior que a do Augsburg, que é o Werder Bremen, né? Também há 4 rodadas sem vencer,
com 30 pontos ali em 14º. O Werder Bremen, que nas últimas temporadas tem ficado nessa briga assim, contra rebaixamento, jogou playoff há não muito tempo. Então é o time que eu estava observando a tabela e vendo aí os desempenhos recentes, que tem que abrir muito o olho para não acabar caindo ali na zona do playoff novamente, ou até mesmo na zona de rebaixamento. O Thiago falou bem sobre a situação do Hertha Berlim, né, que tem esses 6 jogos ainda pela frente. Isso eu acho que vai ser até muito difícil para o Hertha, porque vai ser num período bem curto, né, dentro de um mês, se eu não me engano. Então, acho que a questão física também vai atrapalhar muito o Hertha Berlim. E que, se caso seja rebaixado, vai ser bem bizarro ver um time com o investimento que tem e que teve, né, recente, cair para a segunda divisão. Mas olha, Vitor, eu acho que o Augsburg não vai passar maus bocados nessas últimas rodadas, não. Como eu disse, eu acho que o Werder Bremen, o Arminia, são clubes que têm que ter mais atenção ainda do que o próprio Augsburg. E o Colônia é isso, o Colônia tá lutando, ainda está vivo, mas é como o Thiago falou, a situação do Hertha e também esses rivais que estão acima um pouquinho aí, como o Bielefeld e o Bremen. Então, essas últimas rodadas vão ser de muita emoção ali na parte de baixo da tabela. Só um destaque, desse Hertha Berlim, eu esqueci disso e o Jonathan destacou, é muito, muito chato mesmo que depois do investimento todo que a gente viu, da reta final muito boa do Hertha Berlim na temporada passada, com a chegada do Piontek, do Matheus Cunha, muito, assim, é decepcionante demais ver o time hoje, por mais que tenha 3 jogos atrasados, na 17ª colocação. É decepcionante, a palavra é decepcionante. Com certeza, com certeza. A gente ainda vai, quando tratar aqui dos famosos outros jogos, a gente ainda vai falar rapidamente aí sobre Hertha Berlim, sobre Werder Bremen. Falando especificamente do Colônia, foi um bom jogo, foi definitivamente um bom jogo do Colônia, principalmente no primeiro tempo. Cara, até me lembrou o Bayern de Munique, porque né, nesses 30 primeiros minutos, que era um time que chegava muito na linha de fundo com os seus pontas, cruzamento para trás, com muita gente na área para finalizar. Acho que o segundo gol é prova disso, né? Porque ainda tem um corta-luz, ainda chega um terceiro jogador ali para finalizar, que no caso acho que foi o Florian Kainz, né? E o Colônia muito bem nesse sentido, agora jogando com um atacante na referência, o Sebastian Andersson. O Friedhelm Funkel deu... Quando era o Marcos Guizdou, até 3 rodadas atrás, eu já falava que o desempenho não era péssimo, mas o resultado não estava vindo. E o Funkel conseguiu trazer ambos, né? Conseguiu trazer desempenho e resultado justamente na hora mais importante para o Colônia, que conseguiu vencer, né? O Augsburg até dá uma leve melhora no segundo tempo, mas nada que impressione, assim, fez 2 gols ali na bola parada, continuou pressionando, mas tanto é que teve 62% de posse de bola, o que não é comum no Augsburg, né? O Augsburg definitivamente é um time de contra-ataque, mas perdendo de 3-0 teve que ir para cima, mas não foi suficiente. Cara, assim, o desempenho do Augsburg, você pega a tabela desses times aí de baixo, né, de Mainz para baixo, e eu vou descontar também o Schalke 04, que acho que nem conta mais, né? Junto com o Werder Bremen é o pior desses aí. O Bielefeld tá melhor, o Colônia tá melhor, o Mainz nem se fala, né? Então, assim, eu acho que a matemática está completamente a favor do Augsburg, mas o desempenho recente da equipe é muito ruim, né? Não vou defender aqui que o Herrlich seja demitido, até porque com 3 jogos faltando, isso não faz sentido nenhum, mas acho que é o caso, sim, de se pensar para a próxima temporada, e aí sim, com toda uma pré-temporada a se fazer, é o caso, sim, de se pensar de trocar ali o comando da equipe da Baviera. Mas só, como eu falei, falando agora justamente dos jogos que a gente não destacou tanto, né? Começando então, Freiburg e Hoffenheim, né? Era um jogo que basicamente não valia nada, acho que agora isso se confirmou mais ainda, né? Porque o Hoffenheim tá tranquilo e o Freiburg também. Ambos é o que a galera gosta de chamar da zona da água de salsicha, né? Não vai a lugar nenhum. Mas agora sim, o Hoffenheim foi melhor nessa partida. Mais uma vez, ele já tinha sido muito melhor contra o Gladbach no meio de semana e agora foi melhor de novo, criou muito mais chances com o Kramaric, com o Bebu, e fez 1-0, poderia ter feito 2-3, acabou não fazendo. Lá no final do jogo, o Freiburg teve um pênalti, o Grifo conseguiu empatar e o jogo ficou nesse 1-1 que não vai levar nenhum dos dois times a lugar nenhum. Bom, tivemos também
a gente passou rápido no cast, tanto sobre União Berlim quanto sobre Werder Bremen. O União Berlim teve uma vitória até tranquila, né? O Werder Bremen, o Kofeld variou de novo. Se no jogo passado ele tinha botado o time para ser mais propositivo, dessa vez voltou a ser um time que basicamente jogava contra a bola, jogava sem a bola. O problema é que, cara, o Werder Bremen não tem contra-ataque. Assim, é um time que, quando se propõe a ser reativo, não tem contra-ataque. Quando quer ser propositivo, não tem ideia para chegar e furar as defesas adversárias. É um time completamente passivo e que não consegue fazer gol. E tem decisão semana que vem. Final. E exatamente, tem decisão semana que vem. A semifinal da Pokal, né? Agora, um jogo dificílimo contra o Leipzig, porque, né, o momento dos dois times... Olha que o Leipzig não tá essa Coca-Cola toda, mas assim, o momento do Bremen é muito ruim. E é um time que... Cara, e defensivamente, em alguns momentos da temporada até mostrou alguma coisa. O Toprak acho que tá fazendo muita falta. Nesse momento, não. É um time que dá muito espaço para os adversários. Então, por tudo isso, cara, o Werder Bremen, que em um determinado momento da temporada parecia estar salvo do rebaixamento, agora está aí só com um pontinho na frente do Colônia em relação à zona do playoff. Aliás, o diretor disse que o Kofeld fica até o fim da temporada, mas isso não é completamente certo. Eu já tenho a minha opinião formada em relação a depois que a temporada acabar. Acho que, a exemplo do que eu falei agora há pouco do Augsburg, não tem por que demitir o Kofeld, nenhum motivo para isso, faltando 3 rodadas. Mas aí sim, eu acho que depois que a temporada acabar, já é a segunda temporada ruim do Bremen sob o comando do Kofeld. Está na hora dos dois lados seguirem os caminhos separados, né? E o União Berlim, que fez uma partida boa, né, principalmente no segundo tempo. Grande destaque para o Poyampalo, que fez 3 gols. O União Berlim chegando como de costume, pelas pontas, né, utilizando mais uma vez a bola parada como arma. Fez 3-1, como o Thiago falou ao longo do cast, tem boas chances aí de chegar numa Conference League. Segunda temporada muito boa do União Berlim na primeira divisão da Bundesliga. E ainda tivemos hoje, agora estamos gravando domingo, Leipzig e Stuttgart. O jogo foi absurdamente condicionado pela expulsão que ocorreu já com 12 minutos de partida de um jogador que estava até, se não me engano, estreando, né, o Arramada. Então uma estreia aí, se foi realmente estreia, uma estreia para ele esquecer. O Leipzig ficou com a mais o jogo inteiro e, claro, atacou muito mais posse de bola. Chegou numa vitória relativamente tranquila. Foi 2-0, poderia tranquilamente ter sido muito mais. O Kobe, o goleiro do Stuttgart, fez uma excelente partida, mas, claro, insuficiente para evitar a vitória do Leipzig. Só para dar um exemplo, né, com 1 a menos, o Stuttgart não conseguiu nem encaixar os habituais contra-ataques. Foi um chute a gol o jogo inteiro. Quando eu digo um chute a gol, não é um chute no gol, não. É um chute a gol mesmo. Né? Então, uma partida para esquecer do Stuttgart. O bom é que o Stuttgart, que chegou à 4ª derrota seguida, mas acumulou gordura suficiente ao longo do campeonato. Né? De ruim é que não vai disputar competição europeia, mas para um time aí que acabou de vir da 2ª divisão, tá longe de estar ruim. E o jogo que acabou de acabar, Gladbach e Bielefeld. Eu até cheguei a elogiar o Bielefeld aqui, depois da troca do técnico, um time que tinha acertado a sua defesa, dá para dizer assim, mas parece que tudo ruiu nessa partida. O Gladbach conseguiu vencer por sonoros 5-0, dominou completamente a partida, chegou várias vezes no gol, né? Destaque aí para o Embolo, marcando 2 gols, o Thuram e o Plea mais uma vez apareceram marcando gols também. Então o Gladbach até que se recupera da péssima partida do meio de semana contra o Hoffenheim. Né? O jogo foi 3-2, mas poderia ter sido tranquilamente uma vitória mais fácil do Hoffenheim. Agora o time se recupera e pressiona um pouco mais o Arminia. O Arminia que tinha se recuperado nas últimas partidas, mas agora não consegue a vitória. Está aí 1 pontinho na frente do Colônia, fora da zona do rebaixamento, pelo menos no momento. Bom, e falando então do jogo que acabou não acontecendo, né, por conta dos casos aí de Covid no Hertha, do Hertha e Schalke, e o Thiago até falou no meio do cast aí que o bom pro Hertha é que o Hertha tem mais 6 jogos enquanto o resto do time tem 3, mas na verdade isso é mais um ponto negativo do que positivo, porque vão ser 6 jogos em 20 dias, num time que não está treinando, então o condicionamento físico vai estar definitivamente debilitado, e o Hertha precisando muito desses
desses resultados, né? E aí vale dizer até que a DFL institucionou que os times vão ter que ficar em mini bolhas, né, em bolhas dentro das suas concentrações a partir de 3 de maio, justamente para evitar que não aconteçam casos como o que ocorreu no Hertha Berlim, porque se acontecer, não vai ter como encerrar a Bundesliga. Basicamente é isso. Bom, Thiago, Jonathan, algum comentário aí sobre esses jogos? Só sobre o Schalke. O Schalke rolou semana passada algum papo, depois de cair, né, ter confirmado a sua queda. Triste, né? Eu fiquei muito chateado com a queda do Schalke. Depois de ter confirmado, houveram protestos da torcida lá na Veltins Arena, na chegada do time ao estádio, e protestos que não podem se chamar de protestos, né? Houve um ataque, digamos assim, dos torcedores ao ônibus do clube, e alguns jogadores estavam muito traumatizados, e isso estava colocando até em risco a participação do Schalke nos últimos 4 jogos. Rolou esse papo semana passada, na sexta-feira, chegou a sair na ESPN lá de fora. A ver aí os próximos capítulos aí dos azuis reais, o que vai acontecer nesses últimos 4 jogos. E só um destaquezinho fora da Bundesliga, posso falar? Posso dar? Manda, claro. Hoje, na hora da gravação, teve o jogo da UEFA Women's Champions League e o Bayern de Munique saiu na frente do Chelsea. 2-1, venceu dentro de casa, gols da Sydney Lohmann e da Hannah Glass. O gol do Chelsea foi um gol numa atrapalhada da defesa do Bayern, do gol da Leupolz. O Bayern até foi melhor durante a partida, apesar do Chelsea ter dado mais chutes. O único chute que foi realmente em direção ao gol foi o chute da Leupolz, que não foi um chute do Chelsea, porque a zagueira do Bayern foi tirar, ela desvia na Leupolz e entra. Foi um gol bem esquisito, mas o Bayern foi melhor no jogo de ida. E agora, semana que vem, domingo que vem, vai ter a decisão da vaga para decisão. A decisão da vaga para a decisão ficou meio feio, né? A decisão da vaga para a final da Champions League feminina, que será em Londres. O Chelsea, que é líder do campeonato inglês, e o vencedor enfrenta o vencedor também de Barcelona e Paris Saint-Germain, que no jogo de ida lá na França foi 1-1, mais uma grande atuação da Tiane Endler. Eu ia falar sobre o Stuttgart, né, Vitor? O Stuttgart começou tão bem essa temporada na Bundesliga, tendo tantas baixas ali, inclusive o Vaman-Gituka, né, que era um dos grandes jogadores do Stuttgart, caiu bastante, né, nessa edição e não vai chegar a lugar nenhum, né? Vai ficar ali na zona do nada acontece. Mas é um clube que chegou da Zweite Liga, subiu da segunda divisão e quem sabe na próxima temporada, um pouco mais ajeitado, tá tendo eleição lá para a presidência do clube e tudo mais, não consiga aí se desempenhar um pouco melhor, não sofrer tantas baixas assim e conseguir chegar, quem sabe, numa UEFA Europa League, né? Triste ver como o Stuttgart caiu por fatores como lesões. Só antes da gente partir para a parte final, ou partir para a parte final também ficou aí meio estranho. Enfim, ir para a parte final, só ainda um ponto sobre o Schalke, né? Depois desse ataque todo que o time sofreu, como o Thiago já bem relatou, é possível que vários jogadores nem joguem as partidas finais aí do Schalke na temporada. O diretor deixou na mão deles a decisão de jogar ou não, porque vários ficaram muito assustados e com medo. Isso é completamente entendível. Então é possível que alguns dos jogadores do Schalke a gente nem veja mais com a camisa azul real. Bom, então agora a gente encerra aqui o programa. Vamos não esquecer da nossa querida segunda divisão com os comentários do Thiago Barbosa. Olá pessoal do Chucrute FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 31ª rodada da Zweite Liga, exceto a partida entre Darmstadt e Bochum, que jogarão nesta segunda-feira. Vamos lá o que aconteceu nesta 31ª rodada. Nos jogos de sexta-feira, o Eintracht Braunschweig recebeu o Erzgebirge Aue e os violetas venceram por 2-0. O resultado colocou os Leões da Baixa Saxônia na zona de playoffs de rebaixamento. Outro jogo que aconteceu no mesmo dia, o Karlsruhe recebeu o Lanterna Augsburg Kickers e ficou na empate em 2-2. Nos jogos do sábado, o Nuremberg recebeu o Heidenheim e venceu pelo placar de 3-1. No outro jogo do dia, o Osnabrück recebeu o Holstein-Kiel, que voltou da quarentena, e a equipe de Schleswig-Holstein venceu por 3-1. Outro jogo que aconteceu no mesmo dia, o Paderborn recebeu o Fortuna Düsseldorf e de virada venceu por 2-1.
Nos jogos de domingo, o Jan Regensburg enfrentou o Hamburgo e ficou no empate em 1-1. No outro jogo do dia, o Sandhausen recebeu o Hannover 96 e numa partida de viradas, os alvinegros venceram por 4-2. O São Paulo recebeu o Greuther Fürth, os piratas em bom momento venceram por 2-1. E a classificação ficou assim: o Borro na liderança com 60 pontos, seguido do Greuther Fürth com 54 pontos, seguido do terceiro colocado, o Hamburgo, com 51 pontos. Na zona de rebaixamento, o Eintracht Braunschweig está com 30 pontos, seguido do Osnabrück com 27 pontos e o último colocado, o Augsburg Kickers, com 21 pontos. Lembrando que neste meio de semana haverão jogos das rodadas 28, 29 e 30. Na segunda-feira terá Karlsruhe Big Alver e terça-feira tem Nuremberg Rostenkiel pela rodada 29. Na rodada 28, quarta-feira, vai ter Greuther Fürth Sandhausen. E na 30ª rodada, que é o jogo da quinta-feira, o Hamburgo recebe o Karlsruhe. Então, esse foi o melhor que aconteceu nesta 31ª rodada da SBT League. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Thiago. Bom, acho que agora seria o momento de falar de futebol feminino alemão, mas acho que o Thiago da Amaral já foi bastante eficiente aí, falou do Bayern de Munique contra o Chelsea na semifinal da UEFA Champions League feminina. Então, com isso, a gente já pode... Furei o roteiro, peço perdão. Não, mas tá bom, é bom, já encerramos, já foi dito, então tá dito. É bom que você falou no meu lugar e você falou com muito mais propriedade do que eu ia falar, pode ter certeza. Então, na verdade, foi melhor. Eu só falo que essa semana a gente vai falar com muito mais, vai falar um pouco mais lá no Brazucast dessa semana, vai ter sobre a UEFA Women's Champions League e a masculina, que infelizmente não temos times alemães, mas temos ali Thomas Tuchel representando ali com o Chelsea masculino. É verdade, bem lembrado. Bom, então agora acho que a gente pode ir, eu vou começar com o Jonathan. Jonathan, teus 3 jogadores destaques e o gol da rodada. Bom, os 3 são o Ondrej Duda, né, do Colônia, Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e o Porhan Palo, não sei falar muito bem o nome desse jogador, o finlandês lá que fez os 3 gols da vitória do Union Berlin contra o Werder Bremen. E o golaço da rodada foi o gol do Duda, né, como o Thiago já havia falado no cast, ele foi muito feliz naquela finalização ali, batendo de primeira, pegou muito bem na bola. Esteticamente, a pose que ele fez, tudo mais, foi um golaço mesmo. Então, eu fico com esse gol do Ondrej Duda. Perfeito. Thiago, quais são os seus votos? Bom, vou seguir o relator no gol, não tem como. Ondrej Duda, golaço, com menção honrosa ao contra-ataque de Erling Haaland. E para ir diferente dos jogadores, eu vou de Leon Bailey, do Leverkusen, autor do primeiro gol e que ajudou e muito na vitória sobre a Eintracht Frankfurt. Vou de Modahu para destacar a fase que ele tem tido nessa reta final de temporada. E para fechar, eu vou ficar... Nossa, difícil agora com quem que eu fecho. Eu vou fechar com... Vou ficar com o Ondrej Duda também para finalizar. O meu gol da rodada... Cara, o gol do Duda é candidato ao gol da temporada, né? Não é nem só gol da rodada. Ele poderia ser tranquilamente ao concurso aí nessa rodada. Então, meu gol é o gol do Duda. Meus destaques: Haaland, 2 gols, Poyampalo, hat-trick, não tem como não pôr. Meu terceiro jogador, como eu já escolhi o Duda como gol da rodada, então eu vou dar moral aí pro Bailey também, assim como fez o Thiago, que ele foi também muito bem. Bom, com isso, realmente a gente encerra aí o Chucrute FC, mas hoje, como temos um convidado, Thiago da Amaral, tá aí o espaço para você tecer suas considerações finais, aí de repente colocar as suas redes sociais, as redes sociais do Brazucast, onde que o pessoal pode encontrar vocês, onde que o pessoal pode te encontrar, e claro, agradecendo demais sua presença aqui, volte sempre. Eu que agradeço, né? Como eu falei lá no início, depois de muita negociação, de muitas tentativas que a agenda não deixava rolar essa gravação com vocês, prazerzaço estar fazendo parte do Chucrute, que é uma referência em futebol alemão. Minhas redes sociais, @damaralthiago, Instagram, onde eu posto mais besteiras, e Twitter, onde eu também falo besteira, falo muito bem de Gil do Vigor, New York Knicks, e falo muito de futebol também. Lá eu também estou sempre compartilhando entrevistas que faço, os episódios do Brazucast, matérias no site da ESPN, mas
O Brazucast, @Brazucast, toda terça-feira, 11 horas, estão nas redes os episódios. A gente também tem os Brazu Games no Instagram, então é só seguir @Brazucast e pedir em especial para irem lá no nosso Twitter, no tweet fixado. A gente está concorrendo em 2 categorias ao Prêmio iBest, então eu peço para irem lá votar na gente. Categoria podcast e categoria esporte. Categoria esportes a gente está tomando uma surra? A gente está tomando uma surra. Mas na categoria podcast a gente ainda sonha com alguma posição legal e ficar em frente ao podcast da Empíricos, porque eu não admito ficar atrás de um podcast que é da Empíricos, né? Então peço aí pra galera ir lá no nosso Twitter, estão lá os links fixados no nosso perfil. E agradeço novamente o convite, foi um prazer enorme estar falando de futebol alemão com vocês. Nós que agradecemos e com isso a gente encerra aqui. Um grande abraço a todos e valeu!